Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que bem. Na última quinta-feira, no dia 26 de fevereiro, nós falávamos sobre a criação e queda, né? É, Hoje nós vamos fazer esse vídeo para quem não pôde participar, né? Para que possa estudar. É, os parágrafos que a gente vai citar hoje no Catecismo são os parágrafos de 279 a 421, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer um pequeno recapitulando aqui para a gente poder pegar o fio da meada. Nós dizíamos nas primeiras aulas que nós fomos criados por Deus, né? Esse Deus onipotente, e que esse Deus ele nos cria um pouco diferente de todo o resto da criação, né? Ou seja, enquanto você tem os animais, os vegetais e os minerais, com as suas limitações, nós seres humanos somos um pouco mais desenvolvidos. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que significa isso? Significa que nós temos a inteligência e a vontade, certo? Nós somos, com isso, nós conseguimos perceber é, que para tudo na natureza existe, para toda falta na natureza existe uma solução, para todo problema existe uma solução. Então, quando a gente pensa em fome, a solução é o alimento. Quando existe a sede, a solução é a água. Quando existe a vontade a necessidade de procriar, existe o macho ou a fêmea que justamente vai saciar essa vontade do sexo oposto. Então, isso você encontra nos animais, né? Por isso que os animais, eles são completos. Se você conseguir dar a necessidade que aquele animal precisa, né? A necessidade de que ele está buscando, ele, ele, ele já está dentro da felicidade é, da sua natureza como criatura, né? Ou seja, quando a gente olha para nós homens, nós por mais que tenhamos as coisas acontecendo, as soluções acontecendo, nós continuamos saciando alguma coisa, continuamos ansiando por alguma coisa, né? E esse anseio é o desejo que Deus nos coloca dele, né? Ou seja, Deus nos coloca dentro do coração um desejo por Deus. Bom, aprendemos também que nós somos capazes de Deus através da nossa inteligência. Somos capazes de Deus e nós conseguimos, às apalpadelas, chegar. Só que nossa inteligência ela é limitada, nosso raciocínio ele é limitado. E por isso nós não conseguimos ter a dimensão completa do que é Deus. Assim como o exemplo daquela pegada, né? A gente consegue ver a pegada e consegue destrinchar através dos nossos raciocínios algumas características daquele animal que produziu a pegada, mas nós não vimos ainda quem é o ser que fez a pegada, né? Ou seja, com Deus é a mesma coisa. Nós vimos os rastros de Deus, as pegadas de Deus ao longo da natureza, mas a gente ainda não viu Deus propriamente dito. Conseguimos intuir algumas coisas, mas não conseguimos tudo. Para isso, Deus se revela, é Deus quem se revela a nós, é Ele quem se coloca, e se coloca desde a época de Abraão. Abraão foi o pai da fé, né? Ele é chamado de pai da fé, porque ele largou tudo, ele obedeceu a Deus, largou família, largou terra, largou bens e foi seguindo aquela palavra que Deus falava para ele, certo? Essa aí começa a revelação de Deus. E aí Deus vai se revelando como um pedagogo que sabe as limitações de cada um de nós e vai se revelando aos poucos, bem devagarzinho, até que finalmente, quando chega a época de Cristo, é o ápice da revelação. Cristo é a total revelação de Deus dentro das nossas limitações e para aquilo que vai nos servir para a fé. Cristo é o auge da revelação de Deus. Antes disso, a revelação foi menor do que Cristo. Depois disso, não vai haver nada mais para ser revelado de Deus. O que vai haver
aos poucos pode ser o desmembramento, as nossas intuições, o nosso raciocínio para aquela revelação já apresentada. Então, Cristo, ele nasce, ele passa a sua vida pública e morre, e deixa para os apóstolos toda a instrução, toda a fé que era necessário para a nossa salvação. Deixa para os apóstolos. Por isso que nossa igreja é uma igreja apostólica, porque a nossa fé é a fé dos apóstolos. E a nossa resposta diante dessa revelação, e uma revelação essa, que é uma revelação de amor, é eu creio, é a fé. Nossa resposta é um eu creio, é a fé. É uma fé palpável, é uma fé genuína, verdadeira e que é concreta nos nossos atos, nas nossas ações. Ok? Também aprendemos sobre a transmissão da fé, através do Guilherme que nos trouxe isso, que existem três, um tripé, são três fundamentos para a transmissão desta fé que nós cremos. A primeira que vem dos apóstolos, né, que é chamada tradição oral, que é tudo aquilo que é transmitido através da fala, através dos ensinamentos orais. Depois, o segundo tripé é as escrituras, ou seja, tudo aquilo que os apóstolos ou os varões apostólicos passaram a escrever e para as igrejas daquela região e que servem como aprendizado até hoje para nós. E a terceira fundamento do nosso tripé, da nossa transmissão de fé, é justamente o magistério. O que o magistério vai fazer? Através dessas duas frentes, que é a tradição oral e a tradição escrita, ou seja, as escrituras, elas estão no mesmo nível e elas não divergem uma da outra, elas estão em sintonia. E o magistério, ele vai, através dessa sintonia, ele vai dar a interpretação correta, a interpretação que vem há 2000 anos sendo crido desde os apóstolos até os bispos de hoje, nossa geração aqui. Ok? Além disso, nós aprendemos também com Guilherme sobre a Santíssima Trindade, um Deus que é um único Deus, mas ele é em três pessoas. Algo difícil da gente entender, da gente realizar, mas é um Deus que tem três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, onde os três estão no mesmo nível de poder, de autoridade, de ciência, ou seja, quando a gente fala, quando a gente evoca a Santíssima Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que nós estamos fazendo aqui é admitindo que eles são um único Deus com três pessoas, ok? Bom, nós vamos começar então hoje a falar sobre o Criador, né? A criação. Então, quando a gente pensa no Criador, quando a gente acredita que existe um Criador acima, que transcende essa vida humana, as nossas decisões cotidianas, elas são impactadas necessariamente. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero que vocês imaginem uma pessoa que não acredita em Deus, não acredita em um transcendente, não acredita que seja um ateu, realmente, um ateu, ou seja, que não acredita em Deus. Um ateu, quando ele toma suas decisões, ele não vai pensar no longo prazo, ele não vai, o longo prazo dele, no máximo que ele vai ser o longo prazo de uma vida, o máximo que ele pode pensar é uns 80 anos, quem sabe, certo? Esse é o longo prazo dele, mas dali para frente ele não tem uma perspectiva de uma vida futura, ou seja, quando as pessoas não acreditam numa vida futura, eles tendem, é uma tendência, a pensar muito ou no materialismo, ou naquilo que lhe dá prazer no material, né, valorizar demais o material, ou então a valorizar demais os prazeres da vida, certo? Ou seja,
uma vida mais hedonista, né? O hedonismo significa justamente isso, que você vai dar atenção, o foco da sua vida e das suas decisões vai ser no prazer. Ou então, o foco pode ser no material, no conquistar, no obter, né? Basicamente é isso, né? Agora, quando você pensa em algum criador, alguém que está acima e que ordena tudo do jeito que nós estamos explicando desde o primeiro momento, a tua visão passa a ser outra, as tuas decisões elas passam a ser diferentes. Ou seja, eu não vou tomar uma decisão que pode até ser boa agora para mim, no curto espaço de tempo, mas que na vida vindoura, no pós-morte, ou seja, nessa transcendência, nessa vida transcendente, junto a Deus, ela vai me trazer algum malefício. Então muda a minha perspectiva. Então o prazer e o dinheiro, os bens materiais, já não vão importar tanto. Isso muda completamente as minhas decisões. Aquilo que eu penso, aquilo que eu digo sim, aquilo que eu digo não. Tá? Isso é muito importante. Ao mesmo tempo, quando a gente fala do Criador, é, da criação, quando a gente fala de Deus, a gente não está falando de um Deus que fez um mundo e deixou ao Deus dará, ou seja, deixou para que caminhasse tudo sozinho, desgovernado, né? Porque senão a gente veria um caos, a gente veria bagunça, desordem, né? Quando a gente vê o mundo, a gente vê toda a criação, o cosmos e tudo, a gente vê ordem em tudo isso. E para haver ordem, é importante que tenha, fundamental que tenha uma inteligência por trás disso. Eu falava do exemplo dos nossos quartos, né? Como que está o nosso quarto hoje? Se ele está bagunçado, provavelmente você não passou lá, não existiu uma inteligência capaz de ordenar tudo aquilo. Mas com certeza, como eu sei que vocês ordenaram o seu quarto, para que haja uma ordem, é preciso que tenha uma inteligência. É preciso que vocês ajam para aquilo, para botar as coisas em ordem. Quer seja as roupas, quer seja os pertences, tudo no seu local. Certo? Isso é importante dizer. Na criação é a mesma coisa. Se a gente vê essa ordem, é porque realmente há uma inteligência que nós vamos chamar de Deus, mas há uma inteligência por trás disso que ordena tudo. Ordena para que tudo esteja certo, para que tudo esteja em ordem, para que tudo seja belo, certo? Do caos a gente não pode supor beleza. Do caos a gente não pode supor ordem. A mesma coisa do caos, né? Vou dar um exemplo. Se eu tiver um baralho e montar aquele castelo de cartas, né? Aí de repente me passa um vendaval, um furacão e leva todas essas cartas é, é, vento acima. E quando termina esse furacão, imagina que as cartas voltem a estar certinhas do jeito que eu tinha colocado, ordenadas. Qual é a chance disso dar certo? Qual é a chance disso acontecer? Nenhuma. Por quê? Porque do caos não dá para existir ordem, do caos não pode haver ordem. Né? Nem sequer uma pilhazinha, um nível de cartas vai estar correto, certo? Por quê? Porque precisa de algo inteligente para ordenar, para colocar as cartas em cima. Tudo bem? Bom, falávamos também que a fé e a ciência são complementares, isso a gente vem sempre falando. Ou seja, a fé eu dei o exemplo da luz natural da razão, né? Que é como essa luz que a gente vê, hoje está um pouco mais escuro, inclusive o vídeo, eu vejo que está mais escuro, mas aguentem firme aí. Mas a luz natural da razão é como que essa luz que nos ilumina, mas muitas coisas a gente ainda assim não consegue enxergar. Para você enxergar alguma coisa com mais propriedade, você tem que iluminar com a luz sobrenatural da fé. Né? É como aquele óculos, né, de infravermelho que você coloca e através do óculos infravermelho você consegue ver a radiação que cada corpo quente emite, ou seja, essa radiação também é uma luz, mas ela é uma luz invisível e você consegue ver coisas que com seu olho natural você não conseguiria ver, mas agora sim você consegue visualizar.
Ok? Então, fé e a ciência, fé e razão, elas são complementares. Talvez na Bíblia você não vai conseguir enxergar um Gênesis como na ciência. E tudo bem. Por quê? Porque a Bíblia não tem a intenção, não tem a intenção mesmo de colocar as verdades científicas. Mas não, ela quer colocar as verdades de fé vai complementar a verdade científica. Por isso que quando você abre o Gênesis, o que você vê? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, quando nós estamos lendo Gênesis, eu vou ler uma parte do primeiro capítulo aqui para vocês verem. Quando Deus iniciou a criação do céu e da terra, a terra era deserta e vazia, e havia trevas na superfície do abismo. O sopro de Deus pairava na superfície das águas, e Deus disse: que a luz seja. E a luz veio a ser. Deus viu que a luz era boa. Deus separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e a treva chamou noite. Houve uma tarde, houve uma manhã, primeiro dia. Então, eu quero que vocês entendam que a literatura usada aqui, né, o que a gente pode ver aqui não é uma linguagem científica, mas sim uma linguagem poética, né? Isso não quer dizer que não está falando grandes verdades. É, poderíamos falar de Big Bang? Até poderíamos, mas Deus quis usar uma linguagem poética para a gente entender, principalmente nesse começo. Lembra que Deus ele é pedagogo, então ele vai ensinando como que por uma criancinha. E isso daqui é muito fácil de você digerir, é muito fácil de você entender. Ok? Então, quando a gente fala nesse primeiro momento aqui, no princípio Deus criou o céu e a terra, aqui já de cara nós temos três afirmações. A primeira afirmação que a gente tem desse primeiro versículo aqui é que Deus é eterno. E por ser eterno, ele pôs um começo a tudo que existe fora dele. Então, lembra-se que Deus é aquele Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus, mas ele é trino, ele é uma sociedade já perfeita, completa, e nada precisava ser feito fora dele. Ele já estava feliz, ele já estava completo lá. Ele já estava na bem-aventurança, mas, de qualquer forma, ele quis explodir em amor. É como se ele tivesse visto que aquilo era tão bom, aquela vida em Deus era tão boa, que ele falou, nossa, eu vou partilhar isso com alguém. E fez a criação justamente para que essa felicidade fosse partilhada, certo? Então, desde o começo da criação, né? Ou seja, até o tempo, até o tempo começou com Deus. Antes não existia tempo, depois não existe. Deus é eterno, ele está fora do tempo. Só ele é o criador. O que significa só ele ser o criador? A gente, quando cria alguma coisa, né, vamos dizer assim, um celular, poxa, tem a matéria-prima, tem o plástico, tem os metais, tem a tecnologia que nos garante que aquilo que a gente que vai criar, ele vai funcionar e tudo mais, mas vocês percebem que você teve uma matéria-prima antes, você teve material, você teve uma tecnologia, um conhecimento. Com Deus é diferente. Quando a gente fala que Deus é o Criador, é porque ele cria as coisas do nada. Ele criou a matéria sem existir matéria. Ele criou absolutamente do nada. Né? Isso daqui é o significado de ele é o Criador. Tudo que existe depende daquele que lhe dá ser. Ou seja, ele dá a ser as coisas. Tudo que você vê na natureza é fruto do ser de Deus. Né? Ou seja, se você vê beleza na natureza, é porque Deus partilhou daquela beleza. Se você vê vida, é porque Deus partilhou daquela vida. Tudo era bom. Deus, quando cria tudo bom. Ou seja, naquele momento em que ele dá características do ser para qualquer coisa, para os animais, para as plantas, ele sustenta. É como se ele estivesse segurando e sustentando na palma da mão toda a criatura, cada uma das suas criaturas.
A ponto de que se ele cochilasse, se ele dormisse, é como se desaparecesse tudo. Por quê? Porque ele está pensando, ele é um gerúndio, tá? Ele está pensando, ele está criando a cada momento. Deus está pensando e está criando. A partir do momento que ele deixar de pensar, aquela coisa deixa de existir, né? Ou seja, imagina agora para nós, Deus está pensando em cada um de nós nesse momento. Deus pensa em mim, Deus pensa em você nesse exato momento. E ele não dorme, ele não pode dormir, porque se dormisse, tudo que ele fizesse voltaria ao caos, no mesmo instante. Tudo foi criado para a glória de Deus, para manifestá-la e comunicá-la. Ou seja, o que quer dizer aqui, tudo que foi criado por Deus, Deus estava na sua glória, ele não precisava aumentar a glória, não precisava de nada, porque a glória dele já é infinita. Mas tudo que foi criado é para manifestar, para que deixasse para nós que nós participássemos dessa glória, para que ele comunicasse essa glória, manifestasse para nós, criaturas. A vontade criadora de Deus não só chamou todas as coisas à existência, como também as mantém nela. Isso nós acabamos de falar também, né? Deus é o Pai, Deus Pai, ele é criador por atribuição, mas isso não impede de toda a Trindade estar junto dela. Toda a Trindade está junto com Deus, ok? Ou seja, ao mesmo tempo que Pai é o Criador e criou todas as coisas, mas lá junto da criação estava o Espírito Santo e o Deus Filho, ok? Quando a gente fala da criação, a gente tem que falar de que Deus ele cria por sabedoria e principalmente por amor. Tá? Não é uma necessidade que Deus tem, mas sim uma livre vontade de Deus. Deus ele cria tudo conforme a sua vontade. Deus cria do nada, como já vínhamos falando. Deus cria o um mundo ordenado e bom, né? Como a gente vinha falando sobre a inteligência de Deus no governo de toda a criação. Deus ele transcende essa criação e está presente nela. Não somos panteístas que acreditamos que Deus é a árvore, ou um pedacinho de Deus é aquela árvore, ou que Deus é um boi, ou uma vaca, né, como os indianos acreditam. Não, não somos panteístas, mas nós vemos Deus ele transcende a criação, Deus é maior que a sua criação, e ele está presente, como o Guilherme falou, ele está presente em toda a criação, ele é onipresente, mas a criação não é Deus, é diferente. Deus mantém e sustenta essa criação. Deus realiza o seu projeto através da divina providência. É o que a gente chama de status via, ou seja, um estado de caminho à perfeição. Quando Deus ele vai criando, ele fala que cria em 6 dias, e no sétimo ele viu que tudo era bom e ele descansa no sétimo dia. Ou seja, durante 6 dias ele trabalhou, no sétimo dia ele descansou. E nós estamos aqui criados e estamos participando deste sétimo dia, certo? Mas o que acontece? Deus deixa o mundo ainda por ser trabalhado. Ele não deixou completo, ele deixou para ser trabalhado. E esse trabalho, a quem cabe esse trabalho é a nós. Nós temos que trabalhar para chegar a essa perfeição. A providência, ela, apesar de tudo concorrer, né, para o caminho de perfeição, a providência de Deus vai tendendo tudo à perfeição. A providência ela conta com o ser humano. Só que o ser humano ele tem uma atribuição que o resto da criação não tem, os animais não têm, que é o quê? O livre-arbítrio, a liberdade de escolha. E esse livre-arbítrio é que vai cooperar com a vontade de Deus. Ou seja, a cada vez que nós cooperamos, que nós trabalhamos, que nós nos decidimos por Deus, é essa cooperação que vai fazer com que a divina providência vai alcançando o seu estado de perfeição. Mas para isso nós ainda assim necessitamos de Deus. O livre-arbítrio ele é necessário porque, como Deus nos ama, não seria possível Deus nos amar
nos trancando e nos aprisionando, né? É como se eu sou pai de dois meninos, e um de 16 e outro de 14 anos, estão na flor da idade e querem sair, querem conhecer o mundo, tem um mundo inteiro para conhecer e conquistar. Seria a mesma coisa que eu trancasse eles com a bola de ferro no pé da cama e falasse: olha, eu amo demais você e eu estou protegendo a tua vida, por isso que eu não quero que você vá para a rua. Isso seria amor? Não seria. Não seria nem um pouquinho amor. Por quê? Porque o amor pressupõe liberdade. E nessa liberdade, Deus nos dá a liberdade de escolha. Deus nos dá a liberdade para amá-lo. E aí, dentro da nossa liberdade, se a gente tivesse um único caminho para seguir, ou seguir o caminho do bem, nós não teríamos liberdade de escolha. Porque os animais, eles estão presos dentro da única escolha deles, que é o instinto, né? O instinto deles vai falar o quê? Foge da dor e aproxima do prazer, né? Foge da dor e aproxima do prazer. É isso, eles estão presos a esse instinto. Nós não. Nós não temos esse instinto. E por não ter esse instinto, a nossa decisão ela pode ser múltipla. Não precisa ser uma única decisão para o bem, para Deus. Ela pode ser múltipla. E dentro dessa multiplicidade de decisões que a gente pode tomar, existem decisões boas e decisões ruins, né? E aí a nossa desordem, que a gente vai chegar lá, ela vai causar as nossas decisões erradas. Mas nós vamos chegar lá. Por isso que nós precisamos de Deus. E essa providência e o escândalo do mal, que temos opção de escolha, mas Deus ele sempre vai tirar um bem maior. Independente da escolha que a gente vai fazer, nós temos a nossa escolha, e pode ser para o mal, mas Deus, de tudo que nós fizermos, ele tira algum bem. Então, São Paulo vai falar em uma de suas cartas que de todo mal Deus tira um bem maior. Bom, vamos falar então sobre a criação do céu e da terra. Quando a gente fala do credo apostólico, nós falamos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. No credo niceno-constantinopolitano, ele vai detalhar um pouco mais. Criador do céu e da terra, do mundo visível e invisível. Então vamos pegar um mundo invisível. O que seria o mundo invisível? O que seria o céu? Né? O céu é justamente esse mundo invisível. Existe uma criação que é invisível aos nossos olhos, uma criação que ela é espiritual. Tá? A distinção aí que eu faço entre um céu com C maiúsculo, que é esse mundo espiritual, de um céu com C minúsculo, que seria o quê? Você olhar para cima e ver as estrelas, ver o sol, ver a lua, ver os astros e tudo que está lá. Quando a gente fala em céu com C maiúsculo, ele é mais do que isso. Ele é o quê? É um mundo espiritual, um lugar, bem entre aspas aqui, tá? Por quê? Porque os espíritos não ocupam lugar no espaço. Então é um lugar onde o próprio Deus está, onde as criaturas celestes estão. É chamada a glória escatológica, porque escatológica é uma palavra tão difícil. Escatológica significa do final dos tempos, da vida eterna, do final dos tempos. Tá? Então é a glória do final dos tempos, onde lá nós encontramos os anjos. O que são os anjos? Anjos, a palavra anjo significa mensageiros, é uma atividade desses seres espirituais que vão ser os mensageiros entre as criaturas, entre Deus e as criaturas da terra, como nós aqui, certo? São poderosos executores e obedientes ao som da palavra de Deus. Eles estão lá para obedecer. São seres espirituais, também com inteligência e vontade, criaturas pessoais, mas são imortais. São pessoais, são criaturas que se destacam, né, e têm suas decisões individuais, pessoais. Tanto é que nós temos conhecidos três anjos, né, que nós conhecemos até o nome. Vamos lá, Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael e Arcanjo Gabriel. São os três que nós sabemos, inclusive, os nomes deles. São imortais, ou seja, não morrem. Eles tiveram um momento de criação, mas eles não morrem nunca mais.
Eles superam as criaturas visíveis que somos nós. Ou seja, eles contemplam a face de Deus. Cristo é o centro do mundo angélico. Assim como aqui nós tentamos colocar no mundo material, nesse mundo que a gente está, Cristo como centro do nosso mundo, lá ele já tem isso, tá? Então, Cristo é o centro do mundo angélico. Eles cooperam para o bem da salvação dos homens. Eles estão sempre nos ajudando. São os nossos anjos da guarda. A propósito, né? Tem muita gente que lida com o anjo da guarda com uma posse. E isso daí é errado, porque a gente só tem a posse daquilo que é inferior a nós. Então nós temos a posse de um cachorro, do gado, de porcos, de animais, até dos animais silvestres, a gente até pode ter. Temos de plantas, de terra, né, ou mineral, minha propriedade, né, minha terra, onde eu vou construir minha casa, isso nós podemos ter. Agora, não faz sentido a gente ter posse de alguém que está acima de nós. Então, nós não falamos que os anjos da guarda são nossos, e por isso nós não ordenamos o nosso anjo da guarda. Eles são melhores, são mais poderosos do que nós. Eles não vão nos obedecer, mas vão obedecer ao Pai que está no céu, para que nós possamos encontrar o nosso caminho. Eles estão sim para a nossa guarda, nossa proteção, eles estão sim para a nossa ajuda, são nossos amigos, mas nós não damos ordens para ele, nós podemos pedimos aos nossos anjos da guarda que visite um parente, que visite outro anjo da guarda, que visite a comunidade, mas ele vai sempre, se for da vontade de Deus, ele vai fazer aquilo, claro, mas se não é a vontade de Deus, ele não vai fazer. Então, tomamos sempre um pouco de cuidado com relação a isso. E também a gente falou do mundo invisível, mas a gente também tem o mundo visível, a Terra, né, que a gente chama, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ou seja, a Terra é o lugar visível, material. Em Gênesis 1, a gente vê justamente isso. Foi essa primeira passagem, né, que eu mostrei. Ele não tem o cunho científico, ele vai falar principalmente de um modo que seja mais poético nesse momento, mas a literatura, né, a forma literária que ele vai usar durante a Bíblia pode variar bastante, né? Como a gente já explicou isso anteriormente também. Bom, cada criatura possui sua bondade e perfeições próprias. Então, quando você vê a água ela é boa por quê? Porque ela refresca, ela nos mata a sede, ela limpa, ela purifica, tudo isso. Quando você vê uma planta, ela vai servir de alimento, ela vai embelezar uma paisagem, ela vai nos refrescar de um sol escaldante, por exemplo, nos dando sombra, enfim, ela tem sua bondade e sua perfeição próprias. Nós também temos a nossa bondade, nós seres humanos temos nossa bondade e nossas perfeições próprias. A beleza da criação, ela reflete a infinita beleza do Criador. Deus não é bonito, Deus não é belo, Deus é a beleza. Deus não é bom, ele é a bondade. Deus não é justo, ele é a justiça, né? Ou seja, ele é o superlativo de todas essas qualidades. Por isso que a gente não qualifica Deus, mas ele é o superlativo, né? E cada criação do planeta, da Terra e do céu, né? É, cada, cada criação tem a sua beleza, que é um pouquinho do Criador. Nós temos a nossa beleza, que é um pouquinho do Criador. Nós temos a nossa bondade, que também é um pouquinho do Criador. Claro, você quando olha para tudo, não vê a beleza igual entre as criaturas, não vê a bondade igual entre as criaturas. Existe uma hierarquia. Então, assim como no reino mineral tem a sua beleza e a sua bondade, o reino vegetal superior vai ter a sua beleza e bondade vai ser maior, porque ela tem a vida, não é verdade? E o reino animal vai ter uma vida mais
mais autônoma, onde ela vai caminhar, vai interferir no mundo. E temos finalmente o homem. Então, o homem como o suprassumo das criaturas dessa terra, né? Ou seja, tem o mundo mineral, o mundo vegetal, o mundo animal e o homem. O homem é o ápice da criação de Deus, a última coisa que foi feita, que Deus fez, né? Por isso somos tão especiais assim. E mas isso não é porque nós somos hierarquicamente diferente das outras criaturas que nós não dependemos das outras criaturas. Não, nós temos essa dependência, essa interdependência. Toda criatura ela depende uma da outra. Por isso que existe uma vastidão enorme de animais, de vegetais, para que eles possam nos servir de alimento ou de qualquer coisa, né, que nós tivermos em mente e que sejam dignas, né? Por isso que nós temos um planeta que orbita num Sol tão brilhante, que nos dá a vida, que nos possibilita a vida, o oxigênio, que nos possibilita também a vida, a água, todas as galáxias. Se não houvessem galáxias, talvez a vida na Terra não existiria também, quem sabe. Enfim, nada foi ao acaso na criação de Deus. E o homem é o ápice, como eu havia falado, o homem é o ápice dessa criação, dessa obra de criação. Ou seja, quando Deus cria, ele vai criando cada uma das coisas. Cada uma das coisas, criou a luz, separou a luz das trevas, fez o dia e a noite, separou a água de cima e de baixo, chamou a água de cima de céu, a água de baixo de mar, separou a água de baixo e fez os continentes, colocou peixes dentro dos mares, colocou as plantas, os animais, os répteis. E aí finalmente chegou a vez do homem. No último dia, Deus cria o homem a uma perfeição e Deus viu que tudo era bom. O homem era bom, a criatura toda era boa, tudo era bom. E o homem como ápice dessa obra da criação. E aí diz que no sétimo dia Deus descansou. E é por isso que os judeus, eles descansam também no sábado. O sábado é chamado de o sétimo dia. Não é à toa, porque eles descansam, assim como Deus descansou, eles descansam. Não é um descanso passivo, mas é um descanso onde eles glorificam a Deus, eles vão rezar, eles vão se dedicar a Deus, né, nesse dia de descanso. Para o cristão também existe um dia de descanso, já não é mais o sábado, porque Jesus ele ressuscita no domingo, ou seja, o nosso não é o sétimo, mas sim o oitavo dia, o dia da ressurreição de Cristo, que nós vamos chegar lá e nós vamos comentar o porquê da ressurreição ser tão importante. Mas nós cristãos usamos o oitavo dia, o chamado oitavo dia, que é o domingo, para descansar, ok? E vamos falar um pouco da criação do homem, então. O homem ele é criado à imagem e semelhança de Deus. O homem ele é uno, é um só, em corpo e alma. Esse corpo e alma é a matéria e o que é material e espiritual num único ser. Certo? Então, nós somos seres humanos porque nós somos corpo e alma. Quando separa corpo e alma, nós chamamos isso de morte. E a partir do momento que morremos, a matéria, que é o corpo, ele se degrada, enquanto o espírito, que é eterno, ele tem dois caminhos. E que a gente vai ver lá para frente. Mas ele é eterno. É importante saber que ele é eterno. Quando Deus criou o ser humano, ele cria dois gêneros, né, que a gente chama de homem e mulher. Ou seja, aqui nós estamos falando que existem dois gêneros, dois sexos. Aliás, nem gêneros, sexos. O sexo masculino e o sexo feminino. Deus os criou. Somos especiais, tanto homens como mulheres, somos especiais. As mulheres também têm que saber o quanto são especiais. Os homens têm que saber como as mulheres são especiais. A mulher, ela foi tirada do lado, né, da costela de Adão.
Ela não foi tirada nem da cabeça e nem dos pés. Não foi tirada dos pés para que o homem seja superior à mulher, e não foi tirada da cabeça para que a mulher seja superior ao homem. Ela foi tirada do lado, da costela de Adão. São especiais porque são capazes, tanto homem como mulher são capazes de conhecer e amar. Deus nos quis dessa forma. Deus quis partilhar a vida divina com cada um de nós. Olha que maravilha. Somos dignos, dignos de pessoa com pessoas. Ou seja, nós podemos nos conhecer, nós podemos nos possuir, nós podemos nos doar, nos relacionar, nos amar. Nós podemos fazer a nossa resposta a Deus. A alma do homem é a essência do homem. Né? A alma do homem é o que há de mais valor no ser humano. Nos torna imagem de Deus. Princípio da espiritualidade, criada diretamente por Deus e, portanto, imortal. Ou seja, essa é a alma que nós temos em nós. Já o corpo, ele é animado pela alma. Bom também. O nosso corpo é bom, mas ele tem uma ordem. Ele não pode estar acima da alma, mas sim ao contrário. A alma quem deve estar dominando o corpo. O corpo é unido à alma e nós temos essa e é assim que nós temos a natureza humana. Ou seja, os dois juntos são o ser humano, alma e corpo. A participação dos pais na criação, ela é essencial, ou seja, nossos pais são co-criadores, nós falamos que são co-criadores junto com Deus. Enquanto os pais, eles dão material genético e assim o corpo vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai criando, né? Deus é o único que pode colocar e coloca uma alma no homem, certo? Isso não é função do Pai, mas sim de Deus. E o corpo, assim como a alma é imortal, né? Ou seja, para sempre, uma vez criada, o corpo ele é mortal, ele vai perecer, ele vai ser consumido pela terra. Tudo bem? Homem e mulher os criou, ou seja, somos igualmente queridos por Deus, tanto homens como mulheres. Possuímos dignidade que não se perde, nem quando existe um pecado, por pior que o pecado seja. Não existe perda de dignidade, nós continuamos dignos, sujos e lameados, mas continuamos com a dignidade de pessoas humanas. Somos identicamente dignos, homens e mulheres, como a gente tinha falado, que foi tirado da costela, nem da cabeça e nem dos pés. Somos reflexos dessa bondade de Deus, completos. Ou seja, eu sou o Ivan, uma pessoa completa. Não preciso de nenhuma outra pessoa, não precisaria da Débora, que é a minha esposa. Sou completo em dignidade, mas eu sou complementar com a Débora. A Débora me complementa, eu complemento a Débora. É que o homem e a mulher são feitos, não são feitos pela metade, mas a gente se complementa nesse caminhar para Deus. O homem no paraíso, quando Deus criou o homem, Adão e Eva, ele nos cria com uma amizade com Deus. Nós somos criados em estado de amizade com Deus, em estado de justiça. E Deus vai falar justamente isso. Deus vai nos dar todo o paraíso e vai falar: vocês façam o que vocês quiserem. Não precisa se preocupar. A única coisa que eu vou te pedir, a única coisa é que vocês não comam da árvore que está no centro do jardim do Éden, né? No centro do jardim. Essa árvore, o dia que vocês comerem desta árvore, do fruto desta árvore, o dia que vocês tocarem no fruto desta árvore, ali vocês já criarão essa inimizade comigo, já morrerão, certo? E foi assim que a vida de Adão e Eva corria, né? Corria bem. Ou seja, eles eram amigos de Deus. Deus caminhava com eles no jardim. Ou seja, Deus estava dentro do coração de Adão e de Eva, caminhando no coração deles. Eles
eles sabiam da presença de Deus, eles estavam com Deus em todos os momentos, eles tinham a Deus como principal amigo, principal e querido amigo, né? Tínhamos, através de Adão e Eva, o domínio de todas as criaturas e vivíamos em harmonia consigo e com a natureza, né? Ou seja, é, é importante a gente colocar aqui que nós tínhamos uma harmonia com a natureza. Como quando a gente fala que Deus criou toda a natureza, é importante que a gente saiba que o mundo vai pregar um ecologismo de que o homem é a desgraça da natureza, o homem é quem queima a natureza, quem faz toda a desgraça da natureza. E a floresta amazônica está pegando fogo, e realmente a gente precisa cuidar da natureza, mas não por essa intenção. Não, a intenção de cuidar do planeta por cuidar. Não, não é isso. O mundo está pregando isso, né? Vamos cuidar do planeta porque precisamos cuidar do planeta. A gente cuida, o cristão ele cuida do planeta porque ela é uma obra de Deus, porque ela é querida por Deus, porque ela é traços da bondade de Deus, traços da beleza de Deus. É por isso que nós temos que cuidar do planeta. Mas é importante que saibamos que nós temos domínio sobre as criaturas. E comer uma vaca, isso não faz de nós anti-ecológicos, né? Quando a gente fala dessa harmonia, né? A gente coloca essa criação toda de Deus com a sua criatura e conosco em perfeita harmonia. A gente está falando que a gente tem que cuidar da natureza porque nós temos a dignidade de ser humanos e que a gente, pela nossa dignidade, não pode destruir aquilo que foi feito por Deus. Nós não somos feitos para isso, ok? Não somos feitos para destruir, somos feitos para cuidar, tá? Voltando aqui a Adão e a Eva, né? Eles tinham o que a gente chama de dons préternaturais, outro termo meio complicado, né? O que significa dons préternaturais? Os dons préternaturais são os dons que Adão e Eva tinham antes do pecado, antes eles terem cometido o primeiro pecado. Ou seja, eles eram imortais, eles eram para viver pela imortalidade, nós éramos para estar vivos à eternidade. A integridade, ou seja, nós tínhamos nossa plena consciência, pleno domínio sobre nosso corpo, principalmente. Nós tínhamos o domínio sobre o nosso corpo. A impassibilidade, nós não sofríamos, nós não tínhamos sofrimentos, não tínhamos cansaço, não tínhamos dores. E ciência moral infusa, que significa o que isso? Significa que nós sabíamos qual que era a vontade de Deus, nós sabíamos qual era a decisão correta a ser tomada, nós tínhamos tudo isso. Ou seja, a partir do momento, e aí eu vou ler um trecho para vocês aqui, que é justamente do momento em que Adão e Eva eles caem, né? Ou seja, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo e o Senhor Deus havia feito. Ela disse à mulher: Deus vos disse realmente: não comereis de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Podemos comer, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dela não comereis e não a tocareis, para não morrerdes. A serpente disse então à mulher: Não, a morte não está marcada. É que Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, possuindo o conhecimento do que seja bom ou mal. A mulher viu que a árvore era boa de comer, sedutora de se olhar, preciosa para agir com clarividência. Então apanhou um fruto e dele comeu. Deu também a seu homem que estava com ele, e ele comeu. Os olhos de ambos se abriram e souberam que estavam nus. Palavra
do Senhor. Graças a Deus. Aqui é o relato da queda, né, do primeiro pecado que aconteceu. A gente chama esse daqui de pecado original. Ele não é um pecado não é um pecado por ter comido simplesmente uma maçã, não é isso, não é um pecado de luxúria, ou seja, remetendo à sexualidade deles, não. O pecado deles é muito mais grave do que qualquer um desses. O pecado deles é o pecado da desobediência. Eles desobedeceram a Deus. E quando eles escolhem desobedecer a Deus, eles viram as costas para Deus, e aí, a partir desse momento, eles estão em estado de inimizade com Deus. Esse estado de inimizade faz com que eles realmente eles se percebam maliciosamente, se percebam nus e começam a querer a se cobrir. Né? Então, esse é o grande mal, a falta de obediência. O mal da humanidade é a falta de obediência. Portanto, uma das grandes virtudes da humanidade é a obediência. Isso tem que ficar gravado no coração. Uma grande virtude da humanidade é a obediência. Vamos voltar um pouquinho antes desse relato. A tradição católica vai nos dizer que antes desse pecado de Adão e de Eva, existia uma rebelião, uma revolta no mundo angélico. Os anjos, como falado para vocês, também foram criados com a bondade de Deus. Eles eram todos bons na sua essência. Mas em algum momento, Deus revela talvez o seu plano de salvação, o seu plano de como que ia ser, lidar toda a criação. Ia criar tudo, beleza, ia criar o homem. E de repente, Deus ia ter que se encarnar, e é dessa encarnação, que seria Jesus, né? Ele seria adorado e glorificado por toda a criação, inclusive pelos anjos. Só que lembra que eu falei que os anjos estavam acima de nós, porque eles são seres espirituais. Nós temos a carne ainda, eles são espírito, eles estão na bem-aventurança e olham a Deus face a face. Mas naquele momento, quando um deles, chamado Lúcifer, pensou, ué, o quê? Eu vou ter que me ajoelhar diante de um homem? Vou ter que adorar um homem? Porque era Deus, na verdade era Deus, homem, que Jesus Cristo. Não. Aí ele se rebela e ele fala: não servirei. Esse ato de falar não servirei é uma desobediência tanto quanto de Adão e de Eva. E essa desobediência e essa inveja que ele sente dos homens, desobediência e inveja, é a criação do pecado. Então, o pecado é uma criação angélica. O pecado é algo que foram os anjos que inventaram, não é uma coisa de Deus. E dessa criação angélica, parece que 1/3 de todo o céu, de toda a criação angélica, parece que vai aderir a Lúcifer e vão cair, né? Vão se tornar os demônios. Então é daí que vem os demônios, que são reais, assim como os anjos, são reais e são dogmas de fé. Nós temos que crer nos demônios, nos anjos. Ok? Bom, nós conseguimos identificar agora, aqui no mundo, que o mundo não está nada bem. Nós identificamos que o mal conseguimos identificar o mal, mas não identificamos de onde vem, qual que é a origem desse mal, por que desse sofrimento. O mal, ele é uma realidade que ele só pode ser entendida à luz da revelação, que ela se completa com Cristo. Então, os israelitas, eles sabiam, eles viam o mal, eles sabiam um pouco dessa origem do mal, mas eles não conseguiam linkar e fazer, completar dentro dessa revelação, porque eles não creram em Cristo. O mistério da iniquidade, ou seja, o mistério do pecado, dos erros, da maldade, ele só pode ser entendido diante da graça de Deus e através do mistério da piedade.
Ou seja, é através da piedade de Cristo, é através da cruz de Cristo, que nós conseguimos entender finalmente o mistério da desgraça do pecado, né? Ou seja, o pecado é uma realidade do homem que é inútil ignorar ou amenizar. Né? Se a gente não entende que na completude de tudo o pecado, ele vai ser tido como uma falta de crescimento, ou seja, vai ser uma falta de maturidade da pessoa, pode ser uma fraqueza psicológica, vai ser um erro, a consequência de uma sociedade do meio em que as pessoas vivem, consequência dessa sociedade, ou seja, tudo vai ser motivo de justificação desse pecado. Mas não, quando a gente entende que Deus ele se crucifica, ele morre para a nossa salvação, para o nosso arrependimento e os nossos pecados, a coisa muda de figura. E aí a gente consegue entender melhor, cada vez melhor, a miséria em que a gente vive. Certo? Bom, falamos já da queda dos anjos, falamos do pecado original, e no Antigo Testamento o povo conhecia o relato do Gênesis, mas eles não entendiam o que na sua completude, ou seja, de forma completa e ampla, aquilo que Deus queria mostrar para eles. E é com Jesus que a gente passa a reconhecê-lo como fonte de graça. É com Jesus que nós passamos a reconhecê-lo como não só fonte de graça, mas das consequências de Adão como fonte do pecado. Né? É lá que a gente vai reverter esse pecado de Adão e de Eva e que muitas vezes a gente carrega nas nossas vidas. Ou seja, a consequência do pecado de Adão e de Eva, ele acaba passando para o homem, assim como os genes do pai vai passando para o filho, o material genético do pai passa para o filho, e se esse material genético ele vem defeituoso, esse gene vai passando defeituoso para a próxima geração. Assim acontece também com Adão e Eva e com o pecado que eles nos transmitem a partir de um defeito na alma deles dois, um defeito, né? Com isso, com esse pecado original, eles perdem os dons preternaturais. Lembra qual que eram os dons preternaturais? O que era imortalidade, eles passam a conhecer a morte. O que era integridade, ou seja, eles tinham domínio do corpo deles, agora nós passamos a não ter mais tanto domínio. E nós caímos no pecado, caímos na concupiscência. O que é concupiscência? Outra palavra difícil. Concupiscência é a nossa tendência para o mal, aquilo que nos puxa para fazer o que é errado. Naqueles desenhos animados de antigamente, era o anjinho bom e o anjinho ruim falando. A concupiscência é como se fosse aquele anjinho ruim falando, né? E a gente tem também, falei da imortalidade, que o homem passa a morrer. A integridade, que o homem perde o domínio sobre si e sobre a sua concupiscência. Depois nós temos a moral, a ciência moral infusa, que a gente aquele conhecimento das coisas que Deus quer de nós e tudo mais, que a gente começa a perder isso também, e a gente se sente perdido, se sente sozinho, sem conseguir ouvir e ver a Deus. E por fim nós temos a impassibilidade, ou seja, é através agora da dor, é através da. Nós vamos sentir dor, nós vamos sentir o cansaço do trabalho, nós vamos sentir as nossas fragilidades de sentimentos mesmo, né? Então, esses quatro, o homem vai se cansar ao trabalhar, a mulher vai sofrer as dores de parto, né? A gente tem a tríplice concupiscência, que quando a gente lê
no Gênesis, a mulher viu que a árvore era boa de comer, sedutora de olhar e preciosa para agir com clarividência. Ou seja, ela era boa de comer, ou seja, existe aqui, a gente perde essa ordem no que precisamos para viver. Ela é o que a gente chama de libido amandi, é uma desordem para o que é bom para viver, quer seja no comer, quer seja na castidade. Depois nós temos preciosa, desculpa, sedutora de se olhar, ou seja, ela no olhar ela tende a querer possuir, então ela começa a ter uma desordem no possuir. Isso a gente chama de libido possidendi, que é uma desordem no possuir. Então é desordem no viver e no possuir, por enquanto. E depois preciosa para agir com clara evidência, ou seja, aqui é uma desordem no que ela deseja ser, ou seja, é o libido dominante. Ou seja, são as três concupiscências que a gente deve lutar hoje contra. Não acontece só com Adão e Eva, mas a gente carrega essa concupiscência com todos nós aqui. Tá? Então vamos lá, é o que nós precisamos para viver, é o que deseja, desordem que precisamos para viver, desordem sobre o que se deseja possuir e desordem sobre o que deseja ser. Então, essa luta que a gente vai tendo nos próximos dias da quaresma são principalmente essas três lutas, ok? A transmissão do pecado original nós colocamos e depois de tanta desgraça que eu comentei aqui, agora será que Deus vai deixar assim, do jeito que está? Como será que vai ser as cenas dos próximos capítulos? Então, na próxima semana, que vai ser a próxima aula, né, nós vamos ter o quê? O plano da salvação. E esse plano de salvação vocês não perdem por esperar, porque aí Deus vai concatenar todos os pensamentos, vai mostrar tudo direitinho como que é o plano de salvação dele. E nós estamos incluídos nele. Nós vamos que vamos. Ok? Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar por WhatsApp, podem mandar no particular, podem perguntar durante a aula ao vivo, não tem problema. Me chamem no particular, fiquem à vontade. Tanto a mim, a Débora, o Guilherme, a Vivian, os demais catequistas, fiquem à vontade sempre. Ok? Então, uma ótima semana. Muito obrigado.